bem? Vou falar um pouquinho sobre uma ferramenta muito interessante para quem está estudando Python, principalmente para análise de dados, geração de gráficos, visualização em geral. É uma ferramenta que ela foi criada e lançada há algum tempo pela Google, chama-se Google Colab ou Google Colaboratory. É um espaço, um ambiente em que você pode utilizar o Python e todas as suas bibliotecas dentro de um ambiente no estilo de notebook, inspirado numa ferramenta chamada Jupyter Notebook, que assim, o nome notebook aqui é a tradução literal mesmo do inglês, é o caderno no sentido de um caderninho de anotação aqui onde você vai escrevendo os detalhes sobre a tua análise, né? Então, quando você está trabalhando com o notebook, ele permite ao mesmo tempo você incorporar códigos e os resultados desses blocos de código, que no notebook a gente chama de células, que são esses blocos aqui cinza mais escuro, aqui na tela que a gente está vendo. E aí esse código, logo em seguida, ele mostra o resultado, e aquele resultado, uma vez que ele é executado, quando você salva o notebook, ele continua com aquele código gravado e com aquele resultado ali gravado. Você também consegue fazer o que a gente está vendo aqui nessa tela, que ela parece uma página da internet, mas na verdade todo esse conteúdo que a gente está vendo aqui entre as células ou os blocos de código, eles são anotações feitas como texto. Então aquele texto fica ali, é útil tanto para você explicar uma análise, explicar as etapas da análise de dados que você está fazendo, como também ele pode servir para você criar cadernos, notebooks, para ensinar determinado conteúdo, e aí nessa parte de texto você pode colocar as explicações, exercícios, etc. Então é uma forma bem interativa, bem legal, porque ela mantém uma análise. Uma pessoa que não necessariamente conheça toda a codificação de um caderno, com a ajuda das observações de texto e com a saída, se ele conhecer pelo menos a área de domínio, o negócio do qual aqueles dados foram extraídos para fazer a interpretação, ele vai conseguir ler o notebook e entender o que está sendo feito ali de análise, ok? Então ele tem essa vantagem também interessante, que ajuda as pessoas, mesmo que não sejam muito aprofundados no conhecimento do Python, em alguns casos até que não tenham conhecimento nenhum, se ele conhecer a área que está sendo analisada, pelo menos ele vai conseguir ler o notebook e entender a interpretação. Okay? Então essa é a forma do notebook, independente se é no Colab ou se é no Jupyter Notebook, tem ele também na plataforma Anaconda, tem diversas formas de você trabalhar com notebooks. O que tem de adicional aqui no Google Colab? Primeiro que ele tem um conteúdo bem interessante, com um estudo aqui criado pela própria equipe do Colab. Se você navegar nesse caderno aqui, que é o que abre como uma página de boas-vindas da plataforma, você tem diversos links ali para estudo, e aí você vai aprender a utilizar o Colab e vai aprender a utilizar também outras áreas de conhecimento. É uma coisa interessante. A outra é que quando você está utilizando essa plataforma, ela não depende da máquina em que você está trabalhando. Na verdade, ela está utilizando aqui recursos de computação em nuvem da Google. Então aqui, por exemplo, eu tenho um computador da Google que tá executando aqui com determinada capacidade de memória, de processamento, de disco, e eu consigo rodar os meus códigos independente do computador onde eu estou usando. Eu posso, inclusive, eu já fiz teste disso, rodar os cadernos criados no Colab a partir de um celular, smartphone, de um tablet, de qualquer ferramenta que eu tenha acesso à internet, eu consigo utilizar o Google Colab. Eu consigo conectar dados do meu computador, carregar dados locais, eu consigo carregar dados do Google Drive, e de várias outras formas de acesso, de conexão. Então, é também uma coisa interessante, que ao mesmo tempo eu estou usando a capacidade de computação na nuvem, mas consigo trabalhar com os dados locais ou com dados também em nuvem, não necessariamente numa nuvem específica da Google.
Um cuidado quando está trabalhando. Aqui nessa área esquerda, aqui que está no vídeo, provavelmente está acima da minha cabeça, vocês têm aqui esse índice aqui que vai ajudar a você navegar pelo documento, mas se você clicar aqui em arquivos, você vê essa área aqui, que ela, se você acabou de carregar, ela pode demorar um pouquinho a mostrar aqui, porque ela faz uma conexão. Você precisa, para usar o Colab, estar conectado com a conta da Google, então aqui no caso está com a minha conta pessoal. O que você gera aqui de conteúdo de código, ele é salvo com uma extensão específica de notebooks, né, que a YPNB, que é a extensão YPYNB, que é a extensão padrão do Jupyter Notebook. E ele fica ali gravado no teu Google Drive. Mas os dados que você trabalha aqui nessa lateral, você precisa carregar. Quando você clica que ele abre as pastas aqui, se você clicar numa área em branco e for aqui em Upload, você consegue carregar os dados do seu computador. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma pasta com alguns dados de teste. Se eu entrar nessa pasta aqui, eu posso carregar qualquer um desses, tanto dados para análise em si, como qualquer outro dado que eventualmente eu precise trabalhar ele com o meu script do Python. Então, por exemplo, eu vou carregar esse aqui, que é um arquivo bem leve, simplesmente dou um duplo clique, confirmo aqui, e ele vai carregar. Uma vez que ele está carregado aqui do lado, vocês viram que já existe um arquivo, ele vai fazer uma checagem aqui, ele pode ou subscrever ou criar um outro arquivo, dependendo do comportamento aqui na ferramenta, mas de qualquer modo, uma vez carregado, eu consigo trabalhar. O cuidado é que, quando eu carrego dessa forma, normalmente quando eu fecho a sessão do Colab e vou trabalhar com ele em outro dia, aquele dado ali não está persistido, ele não continua, ele fica mais como uma área de carga de dados temporária ali para você estudar, para você fazer alguma análise. Mas o próprio Colab possui algumas bibliotecas que permitem você fazer upload de dados, permite você fazer download. Eu fiz uma análise nesse arquivo, fiz a alteração dos dados e quero gravar ele, eu posso fazer o download novamente para ter esse dado em arquivo local. Eu posso também, outro tipo de dado, eu estou fazendo uma análise, criei um gráfico e quero salvar aquele gráfico como uma imagem, posso também fazer o download a partir de linha de comando aqui dentro do Colab, usando a biblioteca do Colab conectada com o Google. Então são algumas formas, mas também, como eu falei, dá para fazer a conexão, carga de dados, leitura e salvamento dentro do próprio Google Drive. E aí, para fazer isso, tem aqui, quando você desce, você vai encontrar aqui dentro das diversas áreas aqui de estudo, uma delas aqui que é o trabalhando com dados, em que ele dá explicações aqui, ó, de carga de dados a partir do Drive, a partir de Sheets, do Google Cloud, e aí dá algumas opções aqui para você trabalhar com eles, e aí você conseguiria fazer de verdade a análise e persistir aqueles dados ali dentro de uma área segura. Quando você usa ali, pelas ferramentas que ele ensina, ele vai inclusive ter formas ali de cuidado com o tratamento da informação. Mas de qualquer modo, uma dica importante quando trabalhar com Colab é que você está trabalhando na nuvem. Então, cada empresa, cada organização e você mesmo pode ter um tipo de cuidado ou de necessidade de tratamento de dados específico. Então tem que sempre ter em mente que é uma ferramenta, que ela é colaborativa, ela é aberta, você tem formas de compartilhar aqueles dados, então eventualmente um tratamento errado pode gerar um problema de segurança de informação, então é bom ter cuidado. Ela é muito interessante, muito útil para aprender, mas se for trabalhar com dado real, dado quente, por assim dizer, da sua empresa, é preciso ter cuidado para o que a empresa tem de restrição e para as próprias dicas de segurança que você vai ter aqui na ferramenta, em tutoriais do Google, do YouTube. Então, só para a gente ver aqui rapidinho, eu estou com esses dados dessa forma, se eu quiser eu simplesmente chego aqui, ó, posso apertar no play ou apertar Ctrl Enter e aquele meu conjunto, aquele meu bloco de código, de instruções, ele vai ser executado. Se for como aqui, o dado não mudou, é o mesmo dado, ele simplesmente repete o que tinha antes. Se eu fizer aqui alguma alteração no código, ele vai, claro, fazer a atualização aqui e refletir a minha alteração no resultado.
eu posso usar aqui normalmente o que eu fiz num bloco de código, em outro bloco ele continua persistido. Então ali a gente criou uma variável chamada seconds in a day, e aqui a gente vai criar uma outra variável chamada seconds in a week. E aí eu posso simplesmente usar a variável aqui como qualquer outra forma de trabalho com o Python, eu poderia fazer isso. Então aqui ele atualizou e aí tudo fica conectado, apesar de ter esse visual aqui bonito, parecido com o de uma página da internet, a forma de trabalho, de tratamento e de integração é exatamente a mesma, como se você tivesse um único arquivo aqui. A gente consegue, por exemplo, aqui, ó, tem um outro código que aí gera uma visualização, ó. Ele já traz a visualização, vocês viram na hora que abri ele já trouxe, mas eu posso rodá-la novamente, eu posso alterar dados aqui, eu posso alterar elementos do gráfico, o que eu precisar fazer de alteração, eu faço aqui normalmente. Alterei, rodei novamente, a minha visualização está alterada, está ajustada aqui. E aí, basicamente, essa é a forma de consumir um notebook que uma outra pessoa passou para você. Mas você pode também aqui, ó, criar arquivos novos. Então eu vou aqui, arquivo, novo notebook. Ele vai demorar um pouquinho aqui para fazer a conexão. Fez, pronto, eu já tenho um arquivo novo. Tá aqui como eu falei para vocês, ó, a extensão IPYNB, né, que seria um arquivo do IPython Notebook. Eu vou fazer aqui a alteração do nome. Vou colocar exemplo. Pronto. Tá ali o meu dado. Vou fazer uma importação simples aqui, ó. Então eu criei uma linha aqui, um bloco com algumas importações de bibliotecas. A partir daqui ele vai começar a carregar. Vou deixar aqui os meus dados. Eu vou criar dados de exemplo aqui, eu uso como anotações normais, né, de linha de comando do Python. Então, né, vocês devem já saber, né, que usando aqui o jogo da velha, né, a hash, a gente cria comentários de linha simples no Python. Venho aqui, vou criar dados. Criei um conjunto de dados. Aqui vou colocar, eu já criei uma linha, mas eu posso voltar aqui entre uma e outra, criar um bloco de texto. Aqui vou gerar um gráfico. E aí a gente vê o nosso resultado. Se eu não quiser gerar novas linhas, ao invés de apertar o Ctrl Enter ou Alt Enter, eu apenas mando rodar aqui a linha desejada. Pronto, gerei meu gráfico. Tá aqui, dessa forma aqui, posso ver aqui em arquivo salvar. Se você continuar trabalhando durante algum tempo, ele vai fazendo o salvamento automático, mas sempre por boa prática é interessante você salvar para evitar eventuais perdas, né? Então, salvei aqui o meu notebook. A partir desse momento, esse notebook ele foi gravado no Google Drive vinculado àquela minha conta.
Eu vou fechar para a gente ver que a gente consegue recuperar tranquilamente. Fechei tudo aqui. E aqui eu vou deixar o link do Google Colab, mas se você esquecer do link, simplesmente vai lá no próprio Google, busca Google Colab. Normalmente a primeira ocorrência é exatamente o link para o Google Colab. Quando você abre, a primeira vez ele não vai mostrar essa telinha aqui, mas como eu já estou conectado aqui com a minha conta do Google, ele mostra os últimos cadernos que eu criei aqui, ou com os quais eu trabalhei. Eu posso escolher um deles aqui, dar o OK e abrir, ou eu posso simplesmente cancelar, ele volta para aquela tela inicial, aquele caderno de exemplo, e eu posso vir aqui em arquivo, abrir notebook e vou escolher o que eu quero aqui. Então eu vou pegar aqui o que eu acabei de criar, vamos ver aqui, ó, exemplo simples Colab, criado há 4 minutos. Eu clico nele, ele vai carregar, e aqui, ó, como eu disse, o conteúdo já está aqui com os resultados. Eu posso criar a partir desse momento mais conteúdo, continuar a análise. Eu posso vir aqui, por exemplo, e compartilhar. Se eu vou em compartilhar, a primeira opção, a opção mais segura, é você compartilhar com uma pessoa especificamente. Então eu venho aqui, digito o endereço, eu pego um dos que eu já tiver gravado aqui. Mando alguma mensagem. E envio. Aqui a pessoa vai receber um e-mail lá e com esse e-mail ela consegue acessar o caderno e de acordo com as configurações de segurança que você mesmo pode fazer, ele vai poder visualizar, vai poder alterar, fazer comentários. Então são algumas opções de segurança. Eu posso vir aqui também em compartilhar e ao invés de mandar para uma pessoa, na parte de baixo aqui eu posso simplesmente copiar o link. Quando eu copio o link e eu envio para uma pessoa, normalmente, se você não tiver colocado alguma restrição aqui específica, qualquer pessoa que tiver aquele link vai conseguir acessar. Então isso é perigoso, dependendo de para quem você vai enviar ou dependendo do conteúdo, dos dados ali, da sensibilidade, é preferível que você envie diretamente para uma pessoa. Mas se é um exercício, um trabalho colaborativo, com fins mais educativos, eventualmente não teria problema. De qualquer modo, aqui você consegue alterar, se você quer que apenas as pessoas que estão cadastradas acessem, ou se você quer colocar para qualquer pessoa. Ó. Se eu coloquei aqui, ó, as pessoas não serão notificadas, ok. Mas a partir desse momento, se eu copiar esse link, qualquer pessoa vai conseguir acessar esse caderno. Então, esse aqui são as formas, eu posso vir aqui e alterar para deixar como restrito. Então, por padrão, deixa restrito. Se for algo que você quer liberar para qualquer pessoa acessar, você vai lá e altera. Se eu colocar concluído, a partir desse momento, apenas quem tiver o link e estiver cadastrado vai conseguir acessar o meu caderno. Então, são as formas de compartilhamento. O aprendizado, sempre naquela página inicial você vai ter muito link, tem tutoriais interessantes também no YouTube, no Google, e é uma forma bem simples, bem rápida e com a vantagem aí, como eu falei, de você utilizar em qualquer plataforma, em qualquer computador, tablet, smartphone que tenha acesso à internet. É isso aí que eu queria mostrar hoje, espero que seja útil. Vou deixar links aí com algumas ideias de uso, alguns links inclusive da parte lá de estudo dentro da própria plataforma e o link da página inicial para acessar o Colab. Ficamos por aqui, confiram também aí dentro do nosso canal no YouTube, tem outros vídeos sobre Python, sobre a parte mais básica, e à medida que a gente vai tendo tempo e vão surgindo temas interessantes, vamos aumentando ali o conteúdo. Um abraço e até a próxima.